Você está cansada de errar no tom da base das suas clientes ou não quer cometer esse tipo de erro mais? Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te ensinar princípios teóricos e práticos também para você não cometer mais esse tipo de erro. Para começar, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago conteúdos para você que deseja viver da maquiagem ou para você que é maquiadora profissional e está querendo se especializar nessa área maravilhosa. Eu preciso te explicar princípios teóricos para então a gente ir para a prática, porque eu sempre trago aqui para vocês dessa forma, a teoria aliada à prática. Porque se a gente só tem a teoria, a gente só fica ali no campo da imaginação, da informação. Mas quando a gente aplica aquilo na prática, aquilo de fato vira um conhecimento. E se você não tem essa teoria por trás, na hora da prática vai ser muito mais difícil e você não vai se sentir segura para fazer os seus atendimentos, os futuros atendimentos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente está tratando de pele, quando a gente está tratando de base, a gente tem que entender que todas as bases que existem hoje no mercado, elas são compostas por vários ingredientes e dentre esses ingredientes nós temos aqueles compostos que são os pigmentos. Esses pigmentos vão dar a cor às bases. Dentro desses pigmentos que compõem então as bases, a gente consegue achar pigmentos mais claros, pigmentos mais escuros, pigmentos mais esverdeados, mais azulados, mais amarelados, mais alaranjados. Então a gente tem que entender que esses pigmentos que formam lá a nossa base vão dar a cor que a gente enxerga na base. E aí a gente tem, dentro dessa cor da base, a gente tem tanto o tom quanto também o subtom. Então vamos lá, o que é tom? Tom é tudo aquilo quando a gente está se referindo a bases que são mais claras e bases, de repente, que são mais escuras. Então, bases mais claras a gente vai usar naquelas peles que são branquinhas, bem claras, próximas ao branco. E as bases mais escuras são aquelas bases que a gente vai utilizar em peles mais escuras, em negras, ok? Então, isso a gente está falando de tons da base. Só que a gente tem também os subtons da base. E esses subtons a gente vai conseguir identificar quando a gente faz um raio-x da cor. Eu brinco disso muito com as minhas alunas, porque eu falo que para o maquiador, gente, não é só a gente falar assim, isso aqui é um vermelho. Não, a gente tem que fazer um raio-x dessa cor, que é o quê? Esse daqui é um vermelho com um pouquinho de azul. Esse rosa aqui que eu tô vendo é um rosa, mas ele é um pouquinho mais amarelado, por exemplo. Então, a gente tem que começar fazendo esse raio-x das cores, que é muito importante esse treino do olhar constante para a gente conseguir avaliar melhor esse fundo de cor que a gente vê dos nossos produtos. Uma ótima forma de você começar a fazer esse raio-x das cores é você pegar os seus próprios produtos de maquiagem e ir brincando com eles. É sempre importante a gente entender melhor sobre os pigmentos dos produtos. Então, olha, já faz esse exercício aí agora na sua casa. Se você quiser, pausa aqui o vídeo, pega todas as suas bases e você vai pegar uma folha em branco. E nessa folha em branco você vai colocar o nome da base do lado e do lado você vai fazer um swatch. Um swatch é como se fosse você vai passar um pouquinho da base ali do lado. Você vai fazer isso para todas as bases que você tiver por aí. E aí, ao lado dela, você vai colocar a sua percepção da cor. Então, você vai colocar lá, por exemplo, se é um tom claro, se é um tom médio, se é um tom mais escuro. Ou qual que é o subtom? Qual que é o fundo de cor que você conseguiu identificar daquela base? Ela é mais amarelada? Ela é mais alaranjada? Mais esverdeada? Mais arroxeada? Então, você vai colocar esses fundos de cor que você identificou do lado dessas bases. Essa tabela que a gente monta, assim, das cores que a gente já tem, é muito importante porque a gente já vai começando a aguçar o nosso olhar fazendo o raio-x das cores. E eu recomendo que você entre mais a fundo nesse exercício, fazendo também para outros produtos, como por exemplo batons. Você pode pegar algum batom que você tenha, algum pó que você tenha, colocar fazendo swatches e tentando decifrar as cores e os pigmentos que estão presentes naquele componente, naquele produto. Dessa forma, você vai começar a aguçar o seu olhar, começar a treinar mais o seu olhar, para que seja muito mais fácil
na hora de você fazer a identificação da base naquela pele da cliente, tá? Então esse é o nosso primeiro exercício, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E só por esse exercício eu já mereço o seu like aqui nesse vídeo, não é verdade? Então, ó, clica aqui embaixo para você deixar o seu gostei aqui para mim. E se você também quiser tirar uma foto aí do seu exercício e me enviar no meu Instagram, adrianabrito.makeup, pode me enviar por lá também. Eu gosto muito de ver vocês estudando, vocês se diferenciando do mercado da maquiagem, porque hoje, gente, o maquiador que não estuda é um maquiador que está empacado na profissão. É aquele maquiador que só faz maquiagem, copia e cola. E eu não quero isso para você. Eu quero que você se diferencie do mercado, assim como hoje as minhas alunas são completamente diferentes do mercado que tem. Elas cobram muito mais caro pelo serviço delas porque elas já entenderam que a maquiagem personalizada permite que elas cobrem mais caro do trabalho delas, do serviço delas. Então, eu também desejo isso para você. Então, vamos lá. Então, quando a gente já identificou aí tanto o tom quanto também o subtom, a gente vai começar a fazer testes. E esses testes são muito importantes. Então, primeira vez que você for maquiar qualquer pessoa, você pode marcar a maquiagem com um pouquinho a mais de tempo. Então, por exemplo, se normalmente você leva aí 1 hora para fazer a sua maquiagem, eu recomendo que você comece a marcar 1h30, tá? Mais ou menos 1h15, no mínimo assim, para que esses minutos iniciais você faça testes na sua cliente. Esses testes, gente, muitas vezes, ai, mas eu tenho vergonha de fazer teste, ficar tirando e colocando, isso não tem problema nenhum. Você vai, inclusive, você pode até explicar para a sua cliente, eu falo para as minhas alunas justamente isso, para elas explicarem para a cliente o que elas estão fazendo, porque dessa forma a cliente vai perceber, vai dar mais valor para o seu trabalho. Você simplesmente não vai pegar uma base e sair passando no rosto dela. Você pode explicar para ela, olha, eu vou fazer alguns testes de base para a gente identificar qual é o tom perfeito para você, para harmonizar o seu rosto, para realçar suas características naturais. Então você já começou a ganhar cliente aí, não é verdade? Também já anota aí essa dica para você começar a fazer nos seus atendimentos. Então você vai começar fazendo o teste, tá? Então vamos lá. Primeiro passo do teste, se você é da turma da anotação, a turma do caderninho, #caderninho, já coloca aí. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer uma hidratação da pele. Mas, Dri, se eu vou tirar a base depois, eu não vou tirar a hidratação? Vai, mas a gente precisa dessa hidratação antes. Então, nesse momento, você, de repente, pode utilizar bruma hidratante, por exemplo, que é essa daqui da Nath, que é a Pelo, ela é uma bruma hidratante, você pode esguichar no rosto. E por que a gente precisa fazer essa hidratação? Primeiro passo é porque as peles, gente, quando elas estão muito secas, elas têm a tendência de ficar tipo foveira. Não sei se você entende essa palavra, tá? Mas sabe quando o cotovelo tá muito ressecado e ele fica meio esbranquiçado? Exatamente dessa forma que acontece com a pele, especialmente com peles mais escuras. Quando as peles elas estão mais secas, elas tendem a ficar mais esbranquiçadas. Então você pode acabar errando na percepção dos tons se a pele não tá devidamente hidratada. Então, primeira coisa que você vai fazer é hidratar essa pele, ok? Segunda coisa que a gente vai fazer é tentar identificar o tom. Para a gente identificar o tom, você pode pegar as bases que você tem aí e você vai colocando, fazendo swatches mesmo nessa região aqui do rosto da sua cliente. Por que a gente faz nessa região e não é na mão, né? Não é no pescoço? O ideal, gente, é que a gente faça tanto aqui nessa região, quanto no pescoço, quanto também no colo. Porque muitas clientes têm essa variação de tom e de subtom. Então é legal que a gente faça uma harmonia bonita. Porque eu aqui hoje tô com uma gola mais alta, então se eu errei a cor da base, vocês nem estão vendo, não é verdade? Mas às vezes a cliente vai com um decotão, né? Às vezes vai com um tomara que caia. Então a gente tem que fazer uma harmonia, um equilíbrio bem bonito, tá? Mas eu quero que você entenda, então, que a gente faz esse teste nessa região, pescoço e colo. E ver como que esses swatches, né, esses riscos que a gente vai fazer da base, vai se comportar. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai colocar lá no seu Instagram, tá? Primeira coisa que você vai fazer é me seguir lá no Instagram, adrianabrito.makeup. E aí você vai lá nos seus stories colocar o filtro que se chama Tóquio. Esse filtro que se chama Tóquio, ele deixa tudo preto e branco. Quando a gente faz isso e a gente aponta o nosso celular para nossa cliente, né? Então a gente faz um videozinho dela bem curtinho, ou então pode ser uma foto também, tá? A gente consegue ver
as escalas tonais. Escala tonal, gente, também é assunto para uma outra aula. Eu, assim, aprofundo muito mais dentro dos meus cursos, tanto de colorimetria quanto também o curso Jornada da Maquiadora, que é um curso de formação completo para maquiadores que desejam viver da maquiagem. Eu aprofundo bem nesse estudo de escala tonal, que é muito importante na vida de qualquer maquiador. Mas aqui eu só vou explicar para vocês, assim, mais um overview do que é isso, tá? Então, essa escala tonal, ela vai falar pra gente o que tá na mesma escala tonal. Então, aquela base que sumiu no rosto da sua cliente, quando a gente coloca esse filtro preto e branco, ela vai estar na mesma escala tonal da pele da cliente, tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui também pra vocês, que vai ficar mais fácil vocês entenderem isso. Então, dessa forma, aí a gente já identificou o tom ideal para aquela cliente, tá? Se você não tiver o tom, você pode fazer misturinhas também. Esse aqui tá muito claro, esse aqui tá muito escuro, faz a misturinha dos dois e testa aqui novamente. Coloca lá o seu Instagram no filtro Tóquio e aí você vê lá, essa daqui ficou bem compatível, tanto com essa região quanto também do pescoço, né, aqui do colo também. Ficou bem legal essa harmonia, é essa aqui, essa mistura que eu vou usar. Já aproveita e anota a mistura que você fez, caso você tenha feito alguma mistura. Isso também é muito importante, você fazer esse cadastro das suas clientes, né? Então, as minhas alunas já sabem, ó, já chegou lá, colocou o nome, colocou o WhatsApp, colocou data de nascimento, que é muito importante também para você fazer ações promocionais para seus clientes, já coloca a misturinha de base lá que você usou naquela determinada cliente. Aí, a gente já achou o tom, beleza? Agora a gente vai para o próximo passo, que é o nosso terceiro passo dentro dos passos para a gente descobrir o tom exato de base da cliente, que é a gente identificar o subtom. Então, quando a gente aplicou aquela misturinha de tom, ótimo, agora a gente vai começar a perceber, a fazer um raio-x daquela cor, de como aquela cor se comportou no rosto da cliente. Então, como que essa cor está se comportando quando a gente aplicou na pele da cliente? Ela ficou mais amarelada? Ela ficou mais rosada, mais alaranjada? Por isso que é tão importante, que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, que é tão importante a gente identificar, a gente fazer esse raio-x das cores, vocês treinarem realmente o olhar de vocês. Gente, eu vou pegar no pé de vocês demais sobre esse trem de raio-x das cores, esse trem, né? Eu sou mineira, não sei se deu para reparar, né? Mas eu pego demais no pé das minhas alunas por causa desse raio-x das cores. Tem que fazer, vocês têm que aprender a fazer isso. Não existe esse negócio de maquiador falar assim, isso aqui é rosa. Não, gente, para maquiador isso aqui não é rosa, tá? Para você não vai ser rosa mais também. Vai ser rosa, vai ser um rosa claro, vai ser um rosa mais amarelado, um rosa mais frio, um rosa mais quente. Vocês têm que começar a perceber, a fazer esse raio-x das cores, tá? Então, você vai fazer esse raio-x de como a base tá em relação ao corpo, né? Em relação à pele da cliente. Se ela tá mais amarelada, se ela tá mais azulada, se ela tá... Enfim, você vai identificar qual é a cor que aquela base está em relação à pele da cliente, tá? E aí, nesse momento, vai entrar um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de colorimetria, mas eu preciso explicar aqui pra vocês, como eu sempre falo, tudo que eu falo aqui pra vocês... Eu aprofundo muito mais dentro dos meus cursos pagos, mas quando a gente tem um conhecimento aqui do círculo cromático, eu vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês. Quando a gente tem um conhecimento desse círculo, a gente consegue entender que quando a gente tem cores opostas nesse círculo, são cores que vão se neutralizar, são cores que vão chegar ao neutro, né? O neutro 100%, gente, é muito difícil, principalmente com os pigmentos que a gente está trabalhando ali na maquiagem. Mas a ideia é sempre a gente tentar neutralizar aquele pigmento que a gente está vendo em excesso. Então, vamos lá? Quando a gente está vendo uma base que está com excesso de amarelo, então a gente está vendo aqui o amarelo. Qual que é a cor que está oposta do círculo cromático do amarelo? Aqui no nosso círculo cromático, quando a gente vê o amarelo, a cor que está oposta ao amarelo é o roxo. Então, a gente vai utilizar um pigmento roxo para a gente neutralizar aquela base e deixar mais compatível com a pele da nossa cliente, ok? Mesma coisa, se eu tô vendo mais, tá ficando muito alaranjado. Então, a gente vai vir no nosso círculo cromático e vai verificar que o laranja, a cor que está oposta do círculo cromático do laranja, é o azul.
Então, a gente vai pegar um pouquinho ali do azul e vai misturar lá na nossa base, ok? Mas, Dri, qual produto que eu posso usar para fazer essas misturinhas, né? Isso que você deve estar se perguntando. A gente pode usar essa paleta aqui, a iMed, que eu sempre mostro ela pra vocês aqui, tem vários vídeos aqui que eu uso essa paleta. Então aqui a gente tem as cores primárias, né, que é o azul, o amarelo e o vermelho, mais o branco e o preto, a gente consegue fazer qualquer cor que a gente quiser. Então, se a gente tem uma base que é mais amarelada, a gente pega um pouquinho desses dois, mistura do azul e do vermelho, mistura, chega no roxo. Mas, mais uma vez, aqui a gente tem que ter o conhecimento de escala tonal, porque não adianta a gente misturar qualquer roxo, a gente tem que misturar um roxo que seja mais compatível com a cor, com o tom daquela base que a gente escolheu, tá? Então, dessa forma, quando a gente tem esse conhecimento do círculo cromático, essas neutralizações de base vão ficando cada vez mais usuais, mais naturais de serem feitas. Por isso que é tão importante esse conhecimento aí para você que é maquiadora ou você que deseja se tornar uma maquiadora profissional diferenciada. Então, quando a gente tem o conhecimento do tom, né, a gente já fez as nossas misturinhas ou de repente a gente já usou um tom pronto mesmo. E aí a gente faz esses ajustes para chegar no subtom perfeito para aquela cliente, você também já faz a sua anotação. Você fala, misturei pigmento verde, misturei pigmento roxo, misturei um pouquinho do amarelo, por exemplo. Então, você faz essa anotação, porque a próxima vez que aquela cliente retornar, e ela vai retornar, porque você também vai aprender técnicas de divulgação, técnicas de encantamento, de fidelização dos clientes, né? Então, você vai anotar isso lá. Próxima vez que a cliente voltar, você já vai saber qual é o produto que você vai usar, qual a base, qual a mistura que você vai fazer. E aí você não vai perder mais esse tempo. Então, esse tempo é legal que você marque uma primeira vez que ela for até você, para você fazer até o mesmo briefing da cliente, né? Para você entender quais são as expectativas dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, de forma geral na maquiagem. Então, para você entender a pele dela, como que a pele dela se comporta, né? Então, esse momento é muito importante, mas isso só se você quiser trabalhar com uma maquiagem personalizada, né? Porque se você quiser ser um maquiador comum, aí você pode inclusive sair desse vídeo, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado também a você não errar mais o tom da base das suas clientes. E caso você esteja começando agora na área, para você evitar que esse erro aconteça também, tá? Então a gente se vê muitíssimo em breve. Não deixa de se inscrever aqui no canal e também confere os links que eu deixo para vocês na descrição do vídeo, onde eu tenho um link que vai diretamente para a página do curso Jornada da Maquiadora, que é meu curso profissionalizante para você que deseja viver da maquiagem, mesmo se você estiver começando do zero. E esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, lá dentro eu trago com muito mais profundidade, é claro. Então é isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um beijo pra você e até mais!